E aí, estão gostando das aulas de história? Sei que vocês já estavam com saudade das aulas de história. E nós estamos nessa viagem aqui, na aula de história vai ser novamente aquela viagem que a gente sempre faz. Eu aqui, professor Beto, com vocês aí do outro lado. E professores presenciais, queria falar uma coisa com vocês. Já queria esse contato com vocês, entre em contato conosco, entre em contato pelo chat conosco, as dúvidas que vão surgindo dos alunos, nós estaremos à disposição aqui para tirar qualquer dúvida, tá bom? Guardo vocês. Olhem na tela para vocês, para a gente fazer a nossa revisão. Quais foram os assuntos que nós trabalhamos nessa aula? Nós estamos trabalhando justamente sobre o fim do Império e a proclamação da República. O que vai ser essa aula aí do fim do Império? Nós vimos que a instituição que saiu fortalecida vai ser o Exército, que hoje tem esse símbolo aí do Exército Brasileiro. Em 1887 é criado o Clube Militar. Os atritos aí entre os militares, porque os coronéis Cunha de Matos e Sena Madureira atacaram o ministro da Guerra, o Alfredo Chaves. E esse ataque que eles fizeram aí, eles vão ser punidos por isso. Aí os militares criam o Clube Militar, o Marechal Deodoro da Fonseca vai ser quem vai assumir o Clube Militar, a presidência do Clube Militar. Mas, nesse período, o segundo reinado ele vai passar por um processo de crise, uma crise muito forte. A questão religiosa. A questão religiosa é uma briga muito grande, principalmente a religião, ela vai começar um processo contra a maçonaria muito forte, e ela vai entrar em crise. O Papa aqui, ó, a chave de São Pedro, o Papa, aí uma charge, dizendo que o Papa está brigando com Dom Pedro II. Está tendo uma briga entre o governo brasileiro e Dom Pedro II. Outra questão é a crise abolicionista. Dom Pedro II, que vai proclamar a abolição da escravatura no governo de Dom Pedro II, ele vai entrar em crise com a elite cafeeira brasileira. E os militares, que estão descontentes, saíram da Guerra do Paraguai, pensando que eles iriam ser tratados como grandes heróis, estão num processo de descontentamento. O fim do Império, essa proclamação da República, na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. Então, esse governo é chamado governo provisório. Vai estar na frente o Marechal Deodoro também, e esse governo ele iria governar o Brasil provisoriamente. O novo governo, organizado por dois grupos militares de cafeicultores e de profissionais liberais, eram liderados por Marechal Deodoro da Fonseca. Então nós temos a instituição do federalismo, a separação entre a igreja e o Estado, a criação de novos símbolos nacionais, a lei de... Porque em 1891 nós temos uma nova Constituição sendo implantada no Brasil. E com isso o Marechal Deodoro da Fonseca é eleito presidente pela essa nova Constituição e o seu vice, o Floriano Peixoto. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca vai passar por uma crise muito grande. Uma crise interna muito grande. A oposição ela vai bater muito no Marechal Deodoro da Fonseca. E em 23 de novembro de 1891 ele vai renunciar. Renuncia, e quem assume no lugar dele vai ser Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, porque ele vai pegar os revoltosos, principalmente a segunda revolta da Armada, e vai dissolver a segunda revolta da Armada. E aí nós vamos ver aí essas revoltas da Armada que vão acontecendo aí, a primeira e a segunda revolta da Armada, elas vão, esses governos militares eles vão quebrar essa revolta da Armada. Floriano, então, ele vai governar até 1894, até o final do seu governo. Aí depois nós temos aí o início da República Café com Leite. Mas fiquem atentos à nossa aula, façam a atividade que já volto para a correção dela. É hora da atividade. Na tela para vocês. Atividade ficou fácil? Estava fácil, não estava? Atividade?
Pois é, dei esse tempinho para vocês fazerem atividade, tomar um cafezinho também, que foi terminando. E agora nós estamos de volta. De volta para corrigirmos essa atividade e tirar dúvida. Porque na tela para vocês é hora da atividade. Agora é com vocês aí. É hora da atividade, tá bom? Olha aí a primeira questão. Presta atenção no que a primeira questão fala. O Exército foi uma instituição que se fortaleceu muito no Segundo Reinado após seus soldados serem considerados salvadores da pátria. Para a tarefa contribuíram milhares de escravos incorporados às tropas. Os negros formaram a maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. Qual guerra serviu para fortalecer o exército? A Guerra do Paraguai, a Guerra Provincial, a Guerra dos Farrapos, a Guerra do Contestado ou a Guerra de Canudos? De que guerra nós estamos falando? Brasil na Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina. Brigando contra um só país, o Paraguai. Florando. O Paraguai, ele está se organizando ali para tentar se tornar um país industrializado, se tornar uma liderança na América Latina. Está tentando sair também, buscar uma saída pelo Rio do Prata para sair para o oceano, para escoar suas mercadorias. E com isso ele entra em conflito com os países de fronteira com ele. O Brasil, que tem a região ali do Mato Grosso sendo invadida, o Brasil vai se sentir ofendido com a Guerra do Paraguai. E o Brasil vai agir de mão de ferro em cima da Guerra do Paraguai. Jogos militares brasileiros, grande parte com soldados negros que pensavam que iam ter sua abolição da escravatura. Após a guerra, não tiveram a abolição da escravatura e foram utilizados apenas como bucha de canhão de uma guerra. Mas o exército brasileiro se fortalece. E se fortalece e vai brigar por mais poder, inclusive com a proclamação da República. Então, na tela para vocês, a guerra que nós estamos falando é da Guerra do Paraguai, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vamos para a segunda, para a gente não perder tempo. Na noite do 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. Podemos afirmar que as principais providências tomadas foram. Quais foram as providências? A criação da bandeira republicana, promulgação da Constituição Imperial, instituição do federalismo, separação entre igreja e Estado. Só tem uma parte aí dessa aí que está errada. Segundo, instituição do federalismo, separação entre igreja e Estado, criação de novos símbolos nacionais, lei da grande naturalização. Será que é essa daí? Fortalecimento das províncias, definição da política café com leite, lei da grande naturalização, instituição do voto censitário, abolição da escravidão, criação do poder moderador, posse de Floriano Peixoto, voto censitário, absolutismo monárquico, criação da maçonaria. E aí, qual a resposta correta? O que acontece neste momento que nós temos aí as principais providências que são tomadas em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República? Qual você acha que é? Hein? O que você acha que é? Quais as providências que foram tomadas? Eu quero lembrar que a instituição do federalismo, o Brasil ele foi dividido em federações, em estados.
Isso é uma característica da República. Igualmente os Estados Unidos, né, uma república federativa, o Brasil também se torna uma república federativa. Nós temos aí o Brasil que vinha de uma religião oficial, nós temos a separação entre igreja e Estado. É uma outra característica fortíssima. Nós não somos mais confessionais católicos. São criados novos símbolos, o brasão, a bandeira, são criados esses novos símbolos aí nacionais. Novos símbolos são criados. E aí nós temos a lei da grande naturalização. As pessoas que estavam morando aqui passaram a ser brasileiros. Então, a resposta correta na tela para vocês é justamente a letra B. A letra B aí, sem dúvida aí, para quem marcou a letra B, está correta. Professor, não é a letra C? Não é a letra C. Fortalecimento das províncias. Não, as províncias não foram fortalecidas, muito pelo contrário. Elas acabam e se tornam Estado. Acaba a questão da província, as províncias se tornam Estado. E essa definição da política café com leite só vai acontecer lá depois que o Floriano Peixoto sair do poder. E essa lei da grande naturalização existia, mas os outros dois não. Então, é a letra B, tá bom? Vamos para a terceira? Terceira, hora do Enem. A hora do Enem aí, na terceira questão. Na tela para vocês. Hora do Enem. Agora vamos para a hora do Enem. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro, de 1890, dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordem. Pena: prisão de 2 a 6 meses. O artigo 1º do Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressa a manutenção de parte da legislação do Império com vista no controle da criminalização urbana, a defesa do retorno do cativo da escravidão pelos primeiros governos do período republicano, o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada desejosa do equilíbrio entre Congresso e civilização, a criminalização das práticas culturais e persistência de valores que vinculam certos grupos do passado de escravidão, o poder do regime escravista que mantinha os negros como categoria social inferiores, discriminadas e segregadas. E aí? O que nós estamos falando aí? Lembrando, grande parte daqui que o texto nos fala dessa lei é porque os negros que tinham sido escravos, recentemente libertos, eles praticavam a capoeira. A capoeira ela começou a ser recriminada, ela começou a ser colocada como algo ruim. Então foi discriminada a capoeira. Foi discriminado essa cultura dos ex-escravizados, dos negros que vêm dessa alforria da escravidão. Então a letra correta dessa é justamente a letra, na tela para vocês, é justamente a letra D. A criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculam certos grupos ao passado de escravidão. Questão número 4, olha aí, mais uma. A República, todavia, foi fruto muito mais de insatisfação gerada pela incapacidade do Estado Imperial de articular as velhas e novas demandas, de sua crise de legitimidade, do que da crença geral e efetiva nas vantagens do regime republicano. O trecho acima se refere à proclamação da República ocorrida em 1889 no Brasil. Sobre este acontecimento, os eventos que antecedem e lhe dão subsequência, assinale a alternativa incorreta. Olha aqui, ó. Aqui jogou uma pegadinha. Eu quero uma alternativa, vamos colocar uma canetinha aqui, eu quero a alternativa incorreta, eu não quero a correta. Pessoal, terceiro ano, presta atenção aqui, ó. Sempre quando vocês forem ler uma questão que tem texto, leia primeiramente quem é o autor. Isso serve para filosofia, para história, para geografia.
E no autor ele fala de que ele está falando Império Brasileiro, porque aqui não, nós estamos falando, a aula é sobre a transição do Império Brasileiro. Mas lá na hora vocês vão pegar questões que vocês não sabem de onde vem. Então leia primeiramente quem é o autor, de que fala, panorama político do Império Brasileiro. Fala de história geral do Brasil. E você já vai se situar que aqui é uma questão de história do Brasil, que está falando do Império Brasileiro. Então fica muito mais fácil na hora da leitura, tá bom? Isso é uma dica do professor Beto. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Vocês já leram aí a questão. A proclamação não contou com a participação massiva da população. Longe disso, foi promovida pela elite militar com apoio. Não, nós tivemos grande parte. A questão religiosa que retirou o imperador das prerrogativas de nomear cargos eclesiásticos e submeter a bula papal ao seu parecer, perdoado e beneplácito, respectivamente, efetivou a separação entre Estado e religião, tornando-se imediatamente laico? Não. Será que se tornou imediatamente laico ou foi só a Constituição de 1891 que fez se tornar laico? O preceito positivismo, ordem hierárquica. Então, o texto aí, cada um traz um contexto. Mas deixa eu falar aqui para vocês. O Estado e a Igreja, eles brigam. Mas, constitucionalmente, o Brasil, ele é confessional católico. Ele vai se tornar laico com a separação da Constituição de 91, que separa Igreja é uma coisa, Estado é outra. Aí nós temos a separação Estado e Igreja. Mas até então havia uma confusão. A Igreja ela ainda tinha um poder muito grande, que vinha da primeira Constituição que foi feita por Dom Pedro I. Vinha até no final do século XIX. Essa briga vai ser fundamental para a separação. Então, por isso aí que a questão correta, na tela para vocês, a questão correta, nós estamos justamente falando sobre a questão religiosa, que retirou do imperador a prerrogativa de nomear cargos eclesiásticos, submeter as bulas papais ao seu parecer, padroado e beneplácito, respectivamente, efetivou a separação entre o Estado e a religião, tornando-se a esse imediatamente que desencaixou aqui, ó. Imediatamente laico. Não, só a Constituição. Agora o restante está correto aí. Por isso que é bom vocês darem uma releitura sobre as demais questões aí, porque elas estão corretas. Elas são afirmativas desse momento político que o Brasil está passando. E, meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Aula essa que nós estamos aqui trabalhando com vocês nessa transição. A próxima aula nós ainda vamos continuar sobre a República da Espada, para vocês entenderem melhor esse primeiro momento da República. Até lá.